Então, vamos lá falar sobre essa dimensão afetiva do limite. Eu quero que vocês saibam que essa apresentação que eu trago hoje é para que seja interativa mesmo, tá? Então, não precisa esperar eu terminar de falar tudo para trazer as suas percepções ou suas questões. A apresentação não é longa, eu pretendo ser breve aqui na minha explanação para que a gente tenha tempo de conversar mesmo, tá bem? Esta temática da dimensão afetiva do limite, com toda certeza já é vivenciada por vocês na prática cotidiana, no ambiente familiar. Aqui também tem algumas pessoas da equipe pedagógica da escola, no nosso ambiente escolar também nós vivenciamos, mas é sempre bom tematizar, dar contorno às nossas ações para que elas se tornem cada vez mais conscientes e então nós também tenhamos mais segurança e as crianças sintam ainda mais segurança no momento em que nós vamos conduzir os limites. Eu trouxe essa imagem aí compartilhada a muitas mãos, segurando um coração, que representa tanto para nós sobre afeto, e muitas vezes quando nós vamos falar sobre limites, a primeira sensação que vem é que a gente tem uma barreira, tem alguma coisa a ser imposta, quando também isso pode ser verdade, o limite ser considerado como algo a ser imposto, mas também o limite tem uma função importantíssima, tanto na dimensão individual quanto na dimensão social, que é, aliás, duas funções essenciais do limite, tanto promover a socialização, quanto prover o senso de segurança para que a criança se desenvolva. Aliás, não só a criança, mas todas as pessoas precisam, muitas vezes, lidar com os limites, aqueles que são limites que estão no campo do que a gente já sabe que é concreto, que a gente já sabe que é no campo do impossível, por exemplo, existem limites que são físicos, existem limites que são realmente concretos. Nós não temos asas, então a gente não voa, a não ser que a gente tome um avião e vá por aí, ou então uma asa delta, ou algum outro recurso que não seja nosso, e nós compreendemos que esse é um limite. E parece que é mais fácil a gente lidar com esses limites que são concretos, que são palpáveis. Mas e quando os limites são intangíveis, são abstratos, são subjetivos? E é um pouco disso que a gente vai falar hoje. Então, nós vamos aqui perceber o limite através do viés da fronteira. Eu trago essa imagem aí da cerca para que a gente perceba de que maneira essa imagem, junto com a palavra fronteira, nos ajuda a integrar a percepção do limite a partir da ideia de dois continentes, por exemplo, ou mais continentes, que são separados por fronteira. Aí há o limite entre um espaço e outro, entre uma dimensão e outra, entre um eu e outro eu. Esse limite como fronteira, ele precisa ser percebido desde que a criança é bem pequenininha e ela já percebe esse limite quando, por exemplo, está dentro da barriga e naquele contexto, naquele ambiente de prazer absoluto, de extremo conforto, às vezes com algumas adversidades, porque também dentro da barriga há muitas percepções do mundo externo, mas ainda assim todas as necessidades são atendidas de maneira absoluta ali, quando não há nenhuma intercorrência nessa gestação, mas a criança lida a partir do nascimento com um limite, que é sair daquele ambiente paradisíaco e entrar em contato com o mundo, que é repleto de contingências. E esse limite já é percebido desde a mais tenra idade. Imagine, então, que conforme a criança vai crescendo, esses limites vão sendo ampliados e a gente vai dando mais dados de realidade, apresentando mais a realidade à criança cada vez que ela cresce um pouco mais, e quanto mais nós também crescemos na relação com ela, vamos dando conta de prover os limites essenciais ao desenvolvimento delas e vamos estabelecendo essas fronteiras, ou esta fronteira entre o eu e o não eu, entre o que pode e o que não pode,
o que é possível e o que não é possível. O que é possível, mas é proibido ou não desejável. Por exemplo, isso que eu disse sobre as asas, né? Uma criança pode desejar ter asas e pular de um lugar alto e voar. Mas aí, com o contato com a realidade, ela vai percebendo que não é possível ter asas, que por mais que ela deseje ter asas, ela não pode. Mas ela vai crescendo e vai tendo desejos que são possíveis de serem realizados, mas não são desejáveis, ou não são aceitos, ou não são permitidos de serem atendidos. Desde coisas mais complexas até as coisas mais cotidianas. Então, vamos lá, um exemplo cotidiano. A criança deseja comer um docinho antes da refeição, e, de repente, então, na sua casa, isso não é permitido, e ela tem que entrar em contato com algo que é possível, mas não é permitido. É possível, mas é proibido neste contexto. E aí é sobre esse limite que a criança vai precisar viver no contexto das relações sociais a internalização. Porque aquele que é o limite concreto do que é impossível é mais fácil, assim como para nós. E esse que é do campo daquele que quero, mas não posso, e não posso porque alguém não deixa, esse é o limite que a criança vai precisar aprender a lidar na relação com o sujeito adulto, com a pessoa ou com os pares também, entre as próprias crianças, esses limites são já vivenciados, mas realmente a partir do momento em que há um adulto que sustenta o limite como fronteira, que dá a condição para que a criança perceba que nem tudo o que ela deseja poderá ser realizado, porque nem todos os nossos desejos são sábios, aliás, em nenhuma fase da vida, né? Nem na fase da infância, e nem nas demais, nem todos os nossos desejos são sábios, e, portanto, a gente vai precisar regular os nossos desejos. E, claro, que vai haver muita frustração neste processo, e nós vamos compreendendo que a criança vai precisar, desde que ela é bem pequenininha, desde que ela é bebê, ela vai crescendo em contato com esses limites para que ela possa ir dando conta de se tornar um ser social. Por isso que, como eu disse logo no comecinho, o limite tem a função tanto de criar condições para que nós nos tornemos seres sociais, quanto também para que a gente internalize o senso de segurança de ser e estar no mundo. Por isso que as fronteiras nem sempre são ruins. Às vezes, a gente tem uma escuta de que lidar com uma fronteira, com uma barreira, pode ser ruim, pode ser limitante, pode ser castrador, a depender, então, quanto mais da forma como nós fomos educados. Se tive um ambiente muito autoritário, vou ter uma tendência, né, talvez, de compreender os limites como como algo ruim, e se tive um ambiente muito permissivo, talvez eu sinta falta de ter tido limites, então depende muito de um diálogo com a nossa própria história para a gente poder perceber de que maneira há uma internalização desse limite como fronteira. Mas é fato que nem todo limite é para ser respeitado. Alguns limites são para serem transpostos mesmo. Por exemplo, a criança pequena, né, o bebê lida com muitos limites físicos. E ao longo do primeiro ano da sua existência, o bebê vai transpondo limites, vai avançando no desenvolvimento, porque o maior desejo é crescer, e para crescer eu preciso avançar e preciso me movimentar em função desse crescimento, e a criança vai dando passos mesmo em direção ao desenvolvimento, no sentido de arriscar pela motricidade mesmo, pelo desenvolvimento motor, novos fazeres, novas ações, e essas ações vão promovendo o desenvolvimento da criança, e ela vai crescendo cada vez mais a partir dos desafios pelos quais ela vai percorrendo. Aí ela vai crescendo nesses aspectos motores, mas ela vai lidando depois também com os limites a serem transpostos no campo da investigação, da curiosidade, dos interesses, e ela precisa, para saber mais,
deixar o conhecido e ir em direção ao desconhecido. Então, é antagônico mesmo, né? A criança vai, ao mesmo tempo que tem que ir aprendendo sobre limites que não podem ser transpostos, que precisam ser respeitados, ela precisa ir sendo convidada a transpor limites que não deixem ela naquela etapa do desenvolvimento. Por isso que a gente vai dizer que o nosso papel enquanto educadores, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, é criar condições para que ocorra o desenvolvimento da criança. Se nós não fizermos o nosso papel, a criança vai ficar estagnada, ainda que haja o senso, o desejo do crescimento, se o ambiente não favorecer, ela vai estagnar ou ela vai ter um desenvolvimento prejudicado. E nós temos o papel de ir criando condições para que ela deseje ir cada vez para além dos limites, né? Que ela possa alcançar sempre novos saberes, novas experiências, novas proposições, novas questões. E então a gente tem um papel fundamental também em perceber quais são os limites que a criança precisa sim avançar. Por exemplo, o limite que ela precisa avançar, um dos principais que vão contribuir também para a socialização, é esse limite do ambiente familiar para o ambiente social. As crianças que ficam, por alguma razão, e tem N fatores que levam a criança a permanecer dentro do contexto familiar apenas, e se ela não for convidada a romper essas barreiras e transpor os limites do ambiente familiar e acessar com a permissão, claro, e com as condições criadas pelos pais e mães, que levam a criança, por exemplo, para um ambiente escolar, ela poderá ficar ali apenas nos limites e nas fronteiras do colo da mãe, do colo do pai, da casa da mãe, da casa do pai, ou dos avós, ou da família próxima, mas ela também não acessa o mundo. Então, esse é um limite que fica claro que é necessário que haja um romper desta bolha, ou desta barreira, e isso não se faz de qualquer forma, nem a qualquer custo, mas é necessário um investimento consciente para que a criança acesse novos contextos, para que então ela também expanda dentro da própria existência a experiência de se tornar humana. Agora, como eu já disse, tem limite a ser respeitado, e a criança também aprende sobre esses limites a serem respeitados a partir da vivência, da experiência com a fronteira clara. E essa fronteira precisa estar clara, às vezes assim mesmo, física, como tem aí nessa imagem, né, que deve ser aí algum lugar em que há uma cerca, há uma fronteira clara. Pode ser aberta ou pode ser fechada, pode ser aberta às vezes ou não, pode ser que realmente precise permanecer assim, fechada sem ninguém passar, é proibido passar. E esse vai ou não vai, abre ou fecha, também é dado pela relação, é dado a partir da experiência com o outro. E esse outro precisa ter uma certeza se essa cerca aí, ou essa barreira pode ser aberta ou não. O que tem acontecido no nosso tempo é que nós, adultos, por conta do avanço mesmo que os estudos a respeito da infância, das infâncias, das crianças, nos levam a refletir sobre o lugar da criança, a imagem de criança, e ela vem para um lugar de muita importância nos tempos atuais, o que é maravilhoso, o que é sensacional. No entanto, também nos tira a segurança do nosso lugar. Muitas vezes nós não sabemos, então, se a criança tem um lugar de extrema importância, ela precisa ser respeitada, talvez ela precisa ser respeitada acima de tudo e de todos, e isso também não contribui para que ela se integre no caldo cultural, né? No contexto em que a gente vive em relação ao outro, porque nós não somos sós e não podemos ser respeitados de maneira absoluta, porque o meu espaço também implica no espaço do outro, a minha experiência de ser também implica na relação com a experiência de ser do outro. Portanto, ela realmente precisa encontrar adultos que, apesar
e, portanto, e porque acreditam que ela precisa ser respeitada, que a criança precisa ser respeitada, ela precisa encontrar adultos que também tenham a consciência de que precisam ser respeitados também, né? E que não abandonem o seu papel como pai, mãe, professora, professor, avô, avó, de ser adulto na relação com a criança. E muitas vezes, ou pela ideia de liberdade, que a criança precisa ser livre, respeitada, ou até pelo abandono, pela indiferença, pela negligência, pode haver completamente também o abandono do papel de ser adulto, que conduz, que guia, que abre caminhos, que direciona, que estabelece os limites de maneira clara, que estabelece as fronteiras e toma consciência para si da importância de ser referência para a criança. Se isso não é feito, a criança fica buscando desesperadamente o limite, porque ele é uma necessidade humana, é uma necessidade que, se não atendida, vai implicar num desenvolvimento muito, muito, muito prejudicado, mais uma vez, como eu digo, na relação consigo, com o outro e com o mundo. E agora a questão que se coloca é, tá, ok, e como eu vou conduzir os limites nesse tempo em que eu respeito a criança, nesse tempo em que eu aprendo, muitas vezes de maneira superficial, que não pode se dizer não para as crianças, que é necessário que eu desenvolva uma parentalidade positiva ou disciplina positiva, e todos esses conceitos que são maravilhosos e que são importantíssimos para o desenvolvimento da educação, e da educação em todos os ambientes, mas principalmente da educação parental, esses conhecimentos não deveriam servir para nos tirar o norte ou para serem seguidos como receitas de bolo, mas sim para trazer consciência de que a verdade é que nós precisamos desocupar esses polos do autoritarismo, da permissividade, que ora nós podemos ir para um extremo, ora para o outro, ora ficamos fixados num lugar só, e muitas vezes acontece numa dinâmica, muitas dinâmicas familiares acontece de uma figura ser a representação do autoritarismo, a outra figura ser a representação da permissividade, podendo ser pai ou mãe essas figuras, ou outras configurações que sejam, mas é muito comum que um e outro fiquem fixados nesses extremos, como se para compensar mesmo. Enquanto você é muito autoritário, muito bravo, gritão, eu sou bem boazinha, bem mansinha. Ou o contrário, você é muito gritona, escandalosa, fica estressada, eu vou ficar aqui sendo o pai legal, maneiro, que deixa tudo, que é sempre o otimista, o positivo, que traz alegria para a criança, e você fica aí nesse lugar de ordem, de regra, de mando. Esses extremos afastam por demais as pessoas que deveriam unir-se para conduzir a educação das crianças. E a gente não faz isso também por opção, né? De maneira, voluntariamente eu quero me tornar uma pessoa autoritária, ou então eu quero me tornar uma pessoa permissiva. O nosso maior desejo é pelo equilíbrio, mas o equilíbrio se dá numa tensão, né? O equilíbrio não é estático, ele, como a gente andar de bicicleta, a gente vai no equilíbrio, no desequilíbrio. E nessa tensão entre um lugar e outro, a gente precisa mesmo experimentar esses polos. A expectativa é que possa haver uma síntese dos dois polos, mas talvez não haja uma síntese, e haja, sim, um caminhar de um lugar para o outro, até que esse caminhar fique menos extremado e possa encontrar um lugar de eixo, uma direção segura para o instante, para o momento, porque nós não temos como dar garantias para nós mesmos que vamos seguir sempre num caminho. Eu vou sempre seguir na consciência de educar com gentileza e firmeza, não vou ficar na permissividade, não vou ficar no autoritarismo.
Mas aí a nossa própria história nos leva automaticamente, através das experiências que nós já vivenciamos nesses campos, porque aí a gente precisa se perguntar, mais uma vez, em que campo mais eu fui educado ou educada? Tive relações familiares, parentais e mesmo escolares, às vezes a marca principal vem do ambiente escolar. O ambiente foi muito autoritário ou foi muito permissivo? Num ambiente muito autoritário, muitas pessoas desenvolvem uma facilidade para serem autoridade na vida, para estabelecerem os limites com clareza, com firmeza, com certeza. E para outras pessoas, gera um imenso trauma, né? E a pessoa fica, então, completamente esquiva a tudo que soe a autoridade, porque me fez sofrer tanto, porque foi tão ruim para mim, que eu quero evitar a todo e qualquer custo ser aquilo que eu menos admiro, ou aquilo que mais me fez sofrer. E a mesma coisa no ambiente de permissividade. Às vezes a pessoa viveu ali num ambiente em que beirava a negligência, que beirava o tudo você pode, porque a permissividade pode ser pelo abandono também, né? Então, olha, você pode tudo, tudo do seu jeito, pela pretensa liberdade. Ah, você tem liberdade para escolher, mas será que você tinha responsabilidade para poder lidar com tamanha liberdade? Porque liberdade sem responsabilidade não existe. É uma loucura. E talvez você tenha que ter assumido muitas coisas, você tomou atitudes que não podia. E não teve ninguém para dar suporte, para dizer, não, você não vai, você não pode. E às vezes a gente precisa, e quando a gente precisa, talvez seja em uma fase que a gente menos acha que precisa. Por exemplo, na adolescência. Que aí tem pessoas que vão dizer da adolescência do bebê, né? Mas tem a adolescência real. Um exemplo aqui, pessoal. Quando estava na adolescência, queria ser modelo, e aí passei por uma onda de comer muito mal, porque eu tinha que emagrecer mais do que eu já era magra, achava que tinha, e aí passei num teste para ir para o Japão. E não, minha mãe não me deixou ir. Naquele momento representou assim para mim, eu fiquei devastada, achei que ela estava acabando com a minha vida. E agora eu entendo, nem só agora, já há muito tempo eu entendo que ela contribuiu para que eu me mantivesse viva, saudável, porque talvez eu tivesse ido e não tivesse voltado. A maneira como eu estava entrando no processo de emagrecimento, com talvez um início de um processo bulímico, podia ter me levado a ficar por lá mesmo. Então, nesse ambiente e nesse contexto, se eu tivesse lidado com a permissividade, isso poderia ter me custado muito mais do que eu podia lidar naquele momento, como uma adolescente de 14, 15 anos. E aí a permissividade pode deixar marcas de sensação de falta de abandono, de carência profunda, e aí eu fico numa tentativa de ser o contrário, de ser autoritário, de deixar tudo na ordem, e nem sempre consigo. Ou então facilita mesmo para que, eu já não tive muitas regras, tive tanta liberdade, eu vou logo dar liberdade desde o início, que esse é o campo mais fácil para mim, eu já sei como funciona. E outras pessoas tiveram a oportunidade de ter pais e mães que oscilaram de um campo para outro, ora nada podia, ora às vezes podia tudo, e quem sabe ao longo da existência foram lidando com o equilíbrio dessas duas tensões, com a integração, porque a integração não se dá de uma maneira assim, coloca tudo no liquidificador, uma pitadinha de autoritarismo, uma pitadinha de permissividade, mistura tudo numa determinada proporção, agora acabou e você já sabe o que fazer. Não vai se dar assim, você bem sabe, né, na sua relação aí familiar, que se dá na oscilação. Mas quanto menos a gente oscila pela insegurança e mais a gente pode ir escolhendo caminhos que deem respostas para a necessidade da criança que nós temos aqui agora, e não daquela criança que nós já fomos, ou adolescente, ou jovem. Quanto mais a gente puder ir na relação com os nossos filhos, com as nossas crianças da escola, e ocupando o lugar de adultos,
e dando conta de prover para a criança aquilo que ela realmente precisa agora, nós vamos perceber se em algum momento ela está precisando de um ambiente que flexibilize, não pela permissividade, mas pela escuta. Um ambiente que diga mais sim do que não, que talvez ela esteja aí vivendo um momento, em torno dos seus 2 anos, de muita autoafirmação, e ela está dizendo não para tudo, e está ficando muito nervosa, e você vai escolher as batalhas, você não vai ficar brigando por tudo, você vai deixar que ela possa se autoafirmar mesmo, que compreendendo que ela está vivenciando uma fase. Então, quando eu digo da oscilação, não é pela inconsciência, ao contrário, é porque ao conhecer essa criança aqui agora, eu sei o que ela precisa. E não sei de maneira absoluta. A gente sabe pela tentativa, pela disponibilidade de tentar, de observar, de conversar sobre ela com as pessoas que convivem com ela, para além, né, dali do ambiente familiar. Quando a gente recebe na escola para conversar sobre o desenvolvimento da criança, também é para isso, para apoiar nessa percepção do que ela precisa nessa fase. Porque, às vezes, o que a gente está exigindo dela nesta fase em que ela se encontra é muito. Eu costumo dar um exemplo a respeito do guardar brinquedos. É muito desejável que as crianças aprendam a guardar os brinquedos desde que elas são bem pequenininhas. Aqui na escola, desde os bebês, a gente canta a música do guarda-guarda, a gente espera que as crianças se envolvam no guardar os brinquedos, mas elas são muito pequenas para guardar de maneira autônoma. Elas não vão guardar, mesmo que a gente leve na brincadeira. Aí você vai encontrar na internet algumas estratégias, coloca o humor, brinca quem que vai pegar mais, ou quem vai terminar primeiro. Às vezes isso vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Às vezes a gente precisa compreender que nós, como adultos, somos responsáveis também pelos brinquedos da criança e pelo que nós ofertamos a elas. Então, se eu não quero que tudo fique espalhado pela casa, porque depois eu vou ter que acabar brigando para a criança guardar, então talvez o melhor é que ela tenha menos brinquedos disponíveis. E aí, com menos brinquedos disponíveis, será mais fácil guardar. Não estou dizendo para que ela não, porque ela não possa ter uma variedade de brinquedos, mas será que ela precisa espalhar todos mesmo para depois ficar aquele caos e a criança pequena, não só os bebês, viu, até ali 3, até 4 anos, às vezes 5, a criança vê um ambiente em desordem e ela não tem coragem nem de começar a guardar. E aí, às vezes, você vai compreender que ela está vivendo ali uma afronta, te confrontando, ou desobedecendo, ou sendo, não sendo cooperativa, quando, na verdade, ela está em resposta à etapa do desenvolvimento dela, talvez até em desespero, porque ela não dá conta nem de começar. Assim, muitas vezes também em relação à comida. Tem muitos pais e mães que querem colocar muita comida no prato da criança e tem algumas crianças que têm dificuldade para se alimentar, não tem tanto desejo assim pela alimentação. Aí vem aquele pratão cheio de comida, já se desesperam, não querem nem começar. Então, o guardar o brinquedo, a gente não vai poder esperar que a criança pequena guarde por conta própria. Nós vamos ter que confiar no processo, guardar com ela. Muitas vezes, guardar para ela, não por permissividade, mas porque você compreende que essa é uma batalha que você não vai ter hoje. Você já escolheu outras. Talvez você entregue, a gente faz muito isso aqui na escola, a gente entrega assim na mão da criança o brinquedo e fala, guarda ali, dá mais trabalho às vezes do que você mesmo pegar e guardar, mas porque você está investindo no processo de aprendizagem dela, de desenvolvimento. Você está ensinando novas estratégias, mas essas novas estratégias só vão ser vivenciadas a partir do momento que ela se desenvolve. E nós precisamos confiar que o desenvolvimento se dá em processo. E eu ocupar um lugar de mando e de briga e de confronto, porque eu quero que ela seja educada e que ela respeite as normas, pode ser uma ilusão, pode ser desnecessário, pode ser um gasto de energia. Por isso a gente precisa conhecer a nossa criança. Será que ela não está guardando porque ela não quer guardar nunca, porque sempre tem alguém que guarde para ela? Será que ela não está guardando porque é muito, como eu disse, ficou demais? Ou será que ela não está guardando porque ela está indisposta mesmo, talvez com uma preguiça, e precisa da sua ajuda, do seu encorajamento, do seu movimento para que ela comece a guardar também? A gente precisa conhecer a criança em cada momento. Isso pode acontecer com a mesma criança em diferentes situações.
às vezes, em diferentes ambientes. Na sua casa é de um jeito, na escola é no outro, na casa dos avós é de outro. A mesma criança, porque nós não somos os mesmos o tempo todo. Então, aqui o convite fica para que a gente observe o tempo todo que relação que nós estamos estabelecendo com autoritarismo e permissividade. E quando eu contei, né, para vocês que nós muitas vezes vamos atender as nossas crianças como gostaríamos de ter sido atendidos como crianças, este é um cuidado que a gente vai ter que ter mesmo com a nossa criança. Quem escolhe educar com consciência, inevitavelmente vai ter que parar para acolher a própria experiência infantil, acolher as próprias dinâmicas que foram vivenciadas no ambiente familiar, na família de origem. Talvez precise fazer isso com ajuda terapêutica, com a ajuda de pares, com outras pessoas que vivenciam situações semelhantes na mesma faixa etária das crianças. Mas a gente só não pode se perder ali, né? Quando eu fico de costas, olhando para a minha infância, olhando para as dores que eu vivenciei, existe um tempo aqui agora que está correndo e existe uma criança aqui agora que está pedindo. E muitas pessoas dizem que a gente não dá o que não tem para dar, né? E eu aprendi através da experiência e dos estudos que pelos filhos a gente dá sim. A gente não recebeu e aprende para dar, e busca para dar. Nesse campo afetivo. E também nos outros campos, né? Então a gente precisa cuidar disso, com atenção, com responsabilidade. E é importante falar aqui sobre esse exercício da autoridade que é inerente, que é inevitável à condição de ser pai e mãe, quando a gente quer contribuir para o desenvolvimento social da criança, emocional, individual e dela na relação com o todo, e quando a gente quer que ela sinta segurança. Então, a gente vai ocupar um lugar de autoridade daquela pessoa que, porque chegou aqui primeiro, tem mais experiências. Nós não vamos dizer que a criança não tenha alguma sabedoria, mas ela também não pode ter o peso nas costas de ter que ter toda a sabedoria sobre o que é melhor para ela. Cabe a nós, adultos, exercermos a nossa autoridade. E essa autoridade, eu acho muito importante aqui ressaltar, ainda mais nesse contexto que nós estamos aqui reunidos em torno de uma faixa etária de crianças pequenas, de 1 a 6 anos, que a autoridade requer brevidade, em qualquer fase da vida, viu? Então, assim, sermão, lição, textão, não serve para nenhuma fase da vida, para educar. E quanto mais para criança bem pequenininha. Então, na hora de conduzir os limites, nós precisamos confiar e investir na brevidade. E de que maneira essa brevidade? Menos palavras e mais atitudes. As crianças precisam lidar com as nossas atitudes. Passou, Bru, o slide? Não. Nenhum? Não. Tá no primeiro, do coração com a mãozinha. Oh, meu Deus, eu só vi agora a sua mensagem, Bru. Obrigada. Eu vou interromper o compartilhamento e colocar de novo, porque eu estou falando supondo que vocês estão vendo. Vem agora? Tá no primeiro aí? Agora já passou. Deixa eu ver se eu colocá-lo na apresentação. Vem? Tá no limite como fronteira. Agora. Passei de Parou. novo? Parou? Parou. Certo. Vou deixar sem apresentar, tá bom? Então, vou fazer aqui o limite como fronteira. Já falei só para vocês verem as imagens, tá bom? O limite a ser transposto, a ser respeitado. Esta imagem aqui do autoritarismo versus permissividade.
e este do exercício da autoridade que requer brevidade. Eu vinha falando sobre a necessidade de a gente utilizar menos palavras e confiar mais nas nossas atitudes mesmo. Com as crianças pequenas, os limites serão esses limites como fronteira, como algo a ser respeitado, e até o limite a ser transposto, ele vai precisar de uma exemplificação, de uma atitude nossa. Quando a gente não quer que a criança faça alguma coisa, é muito comum, principalmente as pessoas que são mais mentais, que utilizam mais dos argumentos no campo cognitivo, que haja um falar sobre o que a gente não quer que aconteça. Ou então, falar sobre o que a gente quer que aconteça. Quando a criança precisa de palavras breves e atitudes simples, que muitas vezes tem a ver com a gente desenvolver recursos, capacidades de conter a criança fisicamente, né? Se ela, por exemplo, está numa situação de agressividade, numa situação de desrespeito ao espaço do adulto, muitas crianças, por N razões, numa situação de uma crise emocional, se descontrolam mesmo e vêm bater, né? E não vai adiantar para essa criança a gente parar tudo e dar um sermão sobre não bater em pai e mãe. Ainda que a gente possa dizer isso de maneira breve. Não se bate em pai e mãe. E aí, a contenção física. E essa contenção física também é breve. Ela não é a contenção física ou a palmada. Ela não é, né? Ela é uma contenção de quem sabe o que precisa ser feito e faz o que precisa ser feito, e por ter feito o que fez, pode confiar e não continuar naquele ato, ou naquela relação, ou naquele limite. A autoridade, quando ela é vivida de maneira certa, confiante, a gente não precisa muito. Por isso eu digo, é simples, é breve. Uma criança que está vivendo uma situação de teimosia, né? Não é uma agressividade, mas uma teimosia. Ela está dizendo, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Adianta a gente falar para ela, não pode isso, a cada vez que ela fala que quer? Eu quero, não pode, eu quero, não pode, eu quero, não pode. Até quando vai isso? Geralmente vai até quando a gente decide parar de responder àquilo que não é assunto. Então, quando a gente ocupa esse lugar de autoridade breve, a gente diz não, agora não, e a partir daí o silêncio, essa é uma dimensão afetiva que contempla um espaço vazio entre aquilo que a criança deseja e o não atendimento. E aí tem um buraco mesmo, tem uma lacuna. E nessa lacuna, a partir dessa lacuna, há a possibilidade da criança lidar com a frustração. A frustração vai ficar aí, contida entre o desejo e o não atendimento do desejo. O que ela vai fazer aqui, durante a frustração, vai depender de cada criança. Algumas gritam, algumas choram, outras pedem colo, outras tentam, de maneira sedutora, conquistar o que desejam. Mas é importante que você perceba que há um espaço vazio entre o querer, o desejar e o não poder. E se não houver isso aqui, não há espaço para que a criança viva a frustração. E aí, portanto, ela também, consequentemente, tem menos resistência, menos força para lidar com os limites a serem transpostos. Essa é uma lógica já provada. As crianças que toleram menos a frustração também toleram menos lidar com os desafios da vida. E muitas vezes isso aparece lá no processo de aprendizagem formal, no ensino fundamental. É muito comum que as dificuldades de aprendizagem de algumas crianças tenham relação com a baixíssima tolerância que elas têm de lidar com frustrações. E não porque são incapazes de lidar com as frustrações, mas sim porque elas não tiveram oportunidade, elas ficaram amputadas dessa potência, que é lidar com a frustração, que faz com que a gente
acesse recursos elevadíssimos da nossa própria existência. Porque diante de cada não, de cada frustração, a gente precisa se refazer na vida, não é assim? Para nós, adultos, também é assim com a criança. Não podemos esquecer disso aqui, já que vocês não viram as imagens conforme eu fui passando. Limite a ser transposto, vou deixar mais um tempinho aqui. Ninguém vai chegar aqui nessa fase de juventude, transpondo limites da vida ou na fase adulta, se não tiver passado antes por aqui. E ao mesmo tempo, não é assim um ou outro. E para conseguir respeitar limite, é necessário aprender a lidar com frustração. Não tem outro caminho. Então, aqui e aqui está interligado. E o exercício da autoridade, além de brevidade, requer que também a gente, enquanto adultos, como eu já disse, que a gente assuma a responsabilidade de apresentar caminhos. Por que temer, né? Por que temer esse lugar de eu sou adulto, eu já vivi bastante e conheço muitos caminhos. Eu não conheço todos, mas eu conheço muitos caminhos. E os caminhos que eu conheço podem servir como um guia para que você caminhe, como uma direção. Por que a gente vai se isentar dessa responsabilidade, desse dever e desse direito também? Em nome de respeitar a criança, mas será que eu respeito a criança quando eu me isento dessa responsabilidade? Ou é possível assumir essa responsabilidade e respeitar a criança ao mesmo tempo? É isso que hoje a gente tem visto, estudado, ouvido, muitas pessoas têm falado sobre isso na internet, sobre gentileza e firmeza. Mas nenhuma gentileza pode ser gentileza só com um da relação. Precisa ser com todos. E isso se aprende a partir do respeito. E se aprende a partir de referência. Se aprende a partir da consciência que nós temos que ter, que o nosso lugar é esse, de recuperar, não o autoritarismo, mas a autoridade. A autoridade. Em todos os contextos. E a autoridade, ela pode ser aberta à escuta, mas eu escuto você do lugar do adulto. Com o cuidado para não fazer duas coisas, só para concluir a minha fala. Ameaças ou ameaças de castigo, trocas, compensações, punições, né? Ou então ameaça de retirada de amor. Eu vou dar exemplos a respeito de um e de outro. Os castigos nem preciso exemplificar, né? Se você fizer isso, vai ficar de castigo. Se você fizer isso, não vai ganhar tal coisa. Então, são ameaças. Ou então, se você fizer isso, eu te dou aquilo, recompensas. E a retirada de amor, que também é uma ameaça, é quando a gente, por exemplo, diz assim para nossa criança: se você fizer isso, a mamãe vai ficar tão triste. Ai, me dá uma tristeza quando você faz isso. Eu estou ameaçando tirar amor porque eu estou representando uma fragilidade que a criança sente o que a partir daí? É porque eu quero fazer isso para que ela seja empática, para que ela perceba os relacionamentos, que ela perceba que existe o outro, os sentimentos do outro. Mas você está fazendo isso de maneira honesta? A criança, de fato, tem essa capacidade, esse poder de te desestruturar dessa tal maneira, ou você está fazendo mais uma chantagem emocional? Então, tem que tomar muito cuidado, que há uma diferença muito grande entre demonstrar o que sente para a criança, o que é muito importante, e atuar uma fragilidade emocional. Para ameaçar também, porque, bom, se você não for bonzinho, a mamãe não fica bem. E aí, se a mamãe não fica bem, talvez ela também não esteja podendo prover a segurança.
Ou ainda, a ameaça de retirada de amor pelo controle, mas pela crítica. Você é sempre muito terrível, eu não aguento mais você, o que você está fazendo de novo? Já falei 1000 vezes, eu já cansei, ninguém suporta, ninguém aguenta, ninguém sabe mais o que fazer. Também aí tem a ameaça de retirada de amor pela crítica, pelo controle. E a criança precisa confiar e saber que a gente ama inteiramente, inclusive nos momentos em que ela está muito difícil de amar, porque as crianças também, como os adultos, podem ser difíceis de amar. E aí a criança assume um lugar que você não estava preparado para lidar, né? Porque muitas vezes ela vem crescendo como um anjinho, como a gente diz aqui na escola, e aí aparece um monstrinho, uma criança que... E agora? O que a gente faz com essa criança que vira monstrinho? Como reiterar a autoridade, reiterar o caminho, a escolha de apresentar caminhos de assumir a responsabilidade de educar e cuidar. E aí, mais uma vez, não tem uma receita de bolo, mas a partir da consciência de que entre o caminho dos castigos e o caminho das ameaças, ou das recompensas, ou das estrelinhas, dos elogios, do excesso, né, de atenção, há alguma coisa em que a criança possa tocar o afeto, o amor, através da certeza e da segurança de quem sabe um caminho, uma direção a apontar. De novo, como eu disse, não como único, como absoluto, mas como um caminho seguro. Eu vejo que nós, quando escolhemos esse caminho de segurança, a gente pode confiar na vida e no tempo, e não pode ter pressa de achar que sem palmadas, sem castigo, sem recompensas, rapidamente a gente vai ter uma resposta em relação ao comportamento, à cooperação das crianças, à colaboração delas. Mas a gente precisa confiar que com o tempo isso virá. A cooperação, a percepção do outro, a empatia, a solidariedade, as habilidades de vida para que a criança desenvolva potência para transpor os limites necessários na sua vida, para respeitar os limites necessários também, tanto para si quanto para o outro. E isso só se faz com o tempo, com o tempo, com o nosso tempo também. E que bom que hoje nós estamos aqui com várias pessoas ao redor deste tema. Fico muito feliz por poder compartilhar com vocês um pouquinho desses saberes todos que perpassam as práticas aqui da escola o tempo todo. E quando eu abri essa escola, muitas pessoas pensaram que aqui seria um lugar em que os limites passariam longe, né? Então, muita gente vinha aqui e falava, aqui as crianças só brincam, elas fazem o que elas querem. Entendi. Não, não entendeu. Porque aqui as crianças brincam, e não só brincam, e elas não fazem o que querem porque elas encontram aqui adultos que sabem o que estão fazendo, que promovem um ambiente muito seguro, e os limites são tão claros que eles não precisam, a gente não precisa nem de muita força, de muita firmeza para estabelecê-los, porque eles estão realmente sempre muito claros. A Vânia perguntou o que fazer quando os pais dão uma educação com afeto e limites e as avós e tias são totalmente permissivas. Quando há um convívio, né, Vânia, como é o caso, o seu caso, no seu ambiente familiar, em que o convívio com as avós e tias é bem próximo, essa conta pode não fechar, né? Então, aí sim, é muito necessário que haja uma compreensão compartilhada desta nova maneira de educar e das necessidades da criança e das consequências que um ambiente permissivo já trazem, porque certamente vocês todos no ambiente familiar já percebem consequências da educação permissiva.
da falta dos limites, tanto no aspecto da segurança quanto na socialização. E é muito comum que quando a gente convide os avós, as avós, tios, tias, a se darem conta das consequências e assumirem juntos as consequências. Colocar a água para fora. Deixar o microfone. Aí a gente pode, de maneira compartilhada, também assumir a responsabilidade de lidar com essas consequências. Então, a gente precisa lidar com o preço mesmo que se paga. Quanto nós estamos pagando, todos juntos, porque não é só a criança que paga, né, o preço. Todos juntos, quanto que a gente está pagando por isso? Da criança não poder ter esse espaço, de novo, lembra disso, fique com essa imagem, Vânia, entre o desejo da criança e o não atendimento, existe o espaço da frustração, que vai ajudar a criança a lidar com mais suporte com isso aqui, com o limite a ser transposto, com o desenvolvimento, com o crescimento, com a vida. A relação é direta. Então, a gente precisa desse apoio, sim, dos avós, das tias, dos tios, porque sem isso fica muito difícil conseguir. Mais uma vez eu repito, gente, com a presença, é uma situação particular aqui, por isso que essa reunião eu fiz fechada só para as famílias da escola, para que a gente pudesse trocar mesmo experiências assim. É uma situação específica em que há um convívio diário com avós e tias. Talvez isso sendo em outro momento, de forma esporádica, eu não diria o mesmo, porque não teria o mesmo impacto. O impacto se dá no cotidiano, naquilo que a criança lida de maneira continuada. Vamos ver. A Gi pediu indicação de livros para ter repertório para sair das ameaças e retiradas de amor. Eu posso indicar um livro? Deixa eu pegar ele aqui. Espera aí que eu vou pegar o título certinho. Que talvez quando vocês virem o título, ouvirem o título, vocês vão achar que tem a ver com religião, mas não tem absolutamente a ver com religião. É que ele é escrito por uma monja budista, que o livro se chama Educação Valente, um guia de inspiração budista para formar crianças com resiliência emocional. Esse livro aqui. Eu asseguro a vocês que não tem a ver com religião, e sim com a filosofia oriental, que traz muita sabedoria, a gente pode aprender muito. Então, acho que quem quer ler alguma coisa sobre esse contexto aí que a Gi falou, vai gostar dessa literatura, porque ela é uma leitura. Por exemplo, eu tenho um aqui que eu uso como base para fazer, como referência bibliográfica para trazer isso aqui tudo para vocês, mas esse já é uma leitura mais pedagógica, mais para o campo da psicologia e da pedagogia. Limites, 3 dimensões educacionais. Sinceramente, eu recomendaria mais esse para pais e mães, Educação Valente, apesar de todas as pessoas que estão aqui, educadoras também da escola, com certeza vão gostar muito. Patrícia. Querida Natu, muito obrigada. Para o próximo encontro, podemos falar sobre comportamentos desafiadores? Podemos já? Traz aí um comportamento. Obrigada, Bru, que colocou o título do livro. Vamos já, Patrícia, aproveita o espaço, nós ainda temos um tempinho. Chegamos aqui a quase 1 hora de encontro, mas podemos falar já disso. Bom? Quem quer trazer uma situação pode ser... deixa eu tirar essa apresentação. Pode ser por vídeo, por áudio, tá? Ou por mensagem. Pode entrar aqui e falar. Estou vendo vocês. Eu acho que a Patrícia está tentando falar, né, Tu, mas não está saindo som, né? Não está saindo som, Patrícia. Deixa eu ver se eu coloco aqui para ativar o seu som, se você consegue uma mensagem aí.
Agora foi. Agora foi. Tudo bem? Boa noite. Bem, Bom, deixa eu compartilhar com você. Trazendo a sua fala, quando você citou os exemplos, né, de como lidar com as maneiras, né, dos combinados, digamos, ou das negociações, né? E quando a criança quer fazer o que ela quer e ela é resistente ao que você fala para ela, quais são assim, eu sinto, obviamente, né, que na escola é de uma forma e com os pais sempre a conversa é outra. E aí, quando a gente tenta, né, trazer esses combinados da escola, parece que funciona mais lá com a tia do que com a professora, do que com a mãe, né? E aí eu sinto que nesse momento é onde está esse desafio, né? Que é sempre estar testando os pais, ou vendo... travou um pouquinho aqui, Patrícia. lá eu posso, então, assim, queria você. Tá, só no finalzinho travou sua mensagem, mas eu compreendi, sim. Quando a criança está, deixa eu repetir para ver se eu entendi. Quando a criança está negando todos os limites e desafiando e parecendo que está vivendo esse processo de afrontar os pais, e é isso? Sim? E ela fica resistente a todos os cuidados e os limites. Tá. Acho que é só na sua casa, Patrícia. Não sei se mais alguém tem esse tipo de situação. Porque é assim, né? Mas olha, como você usou uma expressão que é muito comum, né? Que a gente vai dizer assim, a criança está testando os limites. Ela está testando, não sei se os limites, mas ela está testando até que ponto há uma fronteira, até onde ela encontra a fronteira, né? Então, por exemplo, ela vai aqui, aí ela vai bater aqui, aí a fronteira fica frouxa aqui, sabe? Fica elástica, ela vai um pouquinho mais. Ela fica tentando, talvez, encontrar uma fronteira que esteja, assim, firme, que não fique tão permeável, que não fique tão flexível, que não fique tão frouxa, muitas vezes, né? Então, é importante perceber que, para além da criança ir testando, muitas vezes, na maioria irremediável das vezes, tem a ver muito mais com a nossa clareza a respeito do nosso papel, da nossa função, e dos espaços que são muito alongados. A gente busca, né, uma dimensão que a gente chama assim de elucidativa da educação, que é tudo a partir de agora, dessa nova consciência, né, do educar com respeito. Então, a gente vai dizer assim, não existe mais não sem explicação. Todo não tem que ter uma explicação imediata e relacionada à consequência dos fatos que podem acontecer. Só que nem sempre isso é verdade. E nem sempre com a criança tão pequena isso deve acontecer. A criança vai precisar aprender a lidar com alguns nãos sem explicação, sim. Ela vai precisar aprender a lidar com a brevidade da nossa autoridade. Ela precisa aprender também que não dá tanto para a gente esticar os limites e que eles precisam ser apresentados de maneira mais pronta, sabe? Porque senão, quanto mais a gente se demora para, com segurança, dizer não, quanto mais a gente se demora para dizer chega, quanto mais a gente se demora para dizer é agora, então mais crise emocional a criança tem para viver. Porque ela vai tentando, de novo, quando você fala do testar o limite, ela está testando até que ponto ela pode chegar. E é isso mesmo, é testar o limite, é testar a fronteira, testar a barreira. Eu posso mais, e às vezes ela vai podendo, porque a gente vai esticando na conversa, vai tentando persuadi-la para que ela faça assim, uma adesão ao que eu quero que ela faça, para que ela coopere. Porque, na verdade, talvez, aí é uma questão para vocês pensarem aí juntos em casa, o quanto é que vocês estão tendo suporte para segurar isso aqui, ó,
que é o desejo da criança e o não atendimento. De novo, estou fazendo o gesto para vocês visualizarem. E o que vem aqui, ó, o que borbulha aqui no meio. Quanto é que você está conseguindo suportar o choro dela, a manifestação da raiva? Porque frustração é mãe da raiva, né? Aliás, é filha da raiva, vem a raiva e aí depois vem a frustração. Aí vai vir uma ebulição de emoções e de expressões de emoções. No caso da sua menina, que eu disse, né? Cada um vai expressar de um jeito. Aí nós estamos falando da sua menina. Ela vai gritar, chorar, bater o pé, falar num tom de mando, ficar exigente com vocês, ficar mandona. E o quanto vocês suportam segurar isso aqui, sem... Porque aí aqui está o desejo da criança e aqui estaria o limite do não pode. E aí você faz o quê? Quando a criança está vivendo isso aqui no meio, às vezes a gente faz assim, ó, tira o não pode. Atende, ou faz o castigo, ou faz as ameaças, ou dá, então faz isso, aí depois eu te dou aquilo. Quando, na verdade, era só fechar os olhos, respirar e manter aqui, ó, o não pode. E esse não pode sem mais explicação. Você já falou uma vez, segura mesmo. E aí você até usou uma expressão que a gente aqui tem refletido e até substituído em alguns momentos, quando é muito, muito comum no ambiente escolar falar sobre os combinados com as crianças. Vamos fazer os combinados do que pode, do que não pode nesse grupo. Eu tenho uma concepção de que, como adultos, muitas vezes a gente dá aviso. A gente não combina nada, não. Porque combinado pressupõe consenso. A gente tem que combinar aqui um horário, nós combinamos 7h30, me atrasei uns minutinhos que eu estava aqui arrumando o Zoom junto com a Bru, mas nós combinamos um horário, vocês, em comum acordo, vieram, né? E vocês estão aqui comigo. Nem sempre a criança tem condição de cumprir combinado. E, portanto, nós precisamos assumir o nosso papel de dar avisos às vezes. Eu vou avisar você no momento em que chegar a hora do banho. E quando estiver chegando a hora do banho, eu vou te avisando, tá? Então, você vai assistir mais um desenho, e depois que acabar esse desenho, é hora do banho. Esse não é um combinado. Vamos combinar que depois desse desenho você vai assistir, que você assistir, você vai para o banho? Não é um combinado. Porque ela vai falar assim, sim, mas ela não tem condição de atender. Porque ela não tem condição psíquica ainda. Cognitiva, afetiva, não é porque ela quer confrontar você, porque ela ainda não dá conta. E é bom que ela encontre algum adulto que ajuda ela a falar, é agora, vem, é agora, vamos. Não é, chegou a hora, então vem, então... E quando está no combinado, fica aqui, ó. E a criança não vai chegar a estabelecer combinados se antes ela não aprender a receber os avisos e a respeitar os avisos. Nenhum ser humano passa direto para a autonomia, que é esse lugar onde a gente troca, respeita mutuamente. Todo mundo vai precisar atravessar a heteronomia, que é o lugar do eu obedeço porque tem alguém que manda. É isso mesmo. O respeito é unilateral na primeira etapa da vida, para depois ele se tornar um respeito mútuo. Eu respeito porque eu compreendi que é preciso respeitar, que chegou a hora. Ela não tem condição, na idade que ela tem, de respeitar de maneira mútua. Ela vai precisar contar com a firmeza de vocês que sabem que é hora e a atitude de pega e leva. Eu só dei um exemplo do banho, mas pode ser tantas outras coisas. Chegou a hora do banho. Aí a criança, não quero. Então eu vou te dar mais um tempinho. Aí é que eu te falo que há uma flexibilidade, há uma escuta. Eu vou te dar mais um tempinho para você organizar aí o que você está fazendo. Mas já eu volto. E você volta. Mas eu não quero. E você pega. Lembra das atitudes, da contenção física? A criança pequena é corpo. Não é palavra, fique, convence, fala da importância do banho, da higiene, lá. Requer autoridade, requer brevidade. Pega e leva para o banho e suporta o que vai vir aqui no meio. Grito, choro, birra, pontapé. Desrespeitou o seu espaço? Contenção, aqui não, assim não. Então, muito assim,
realmente, na maioria das vezes, está no tanto que a gente aguenta escutar a frustração. As expressões mais diversas da frustração. Principalmente o choro e o grito, né? Gabriela, de nada, Patrícia. Gabriela? Tá, me ouvem? Tá. Esse fone meio novo, ainda estou me entendendo com ele. Vai até de encontro com a temática do encontro de hoje, mas com isso que você acabou de falar, que é a questão do limite e da palavra limite, que é muito usada na escola, né, que funciona muito bem para imposição do espaço da criança, né, que fala limite, 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 quando ela está se sentindo invadida, né, ou atravessada. Mas eu, recentemente, eu tenho percebido uma certa dificuldade, porque eu acho que a Nina, ela banalizou um pouco ou está abusando demais do uso da palavra limite, porque agora tudo é limite. E eu tenho ficado numa dúvida, porque eu não quero esvaziar esse conceito e essa noção dela, do espaço dela, e nem do que é vivido na escola diariamente, porque isso, eu percebo a importância que isso tem e como isso funciona, mas, assim, já tem um tempo que tudo é limite. Está na hora de tomar banho, vamos tomar banho. Limite. O corpo é muito cheio de argumentos, que eu também não quero esvaziar os argumentos dela, e também não quero ficar, como você falou, batendo boca e argumentando, contra-argumentando, e vai para cá, vai para cá. Mas, assim, vamos sentar agora para comer, que está na hora de comer. Limite, mamãe. O tempo é meu, o corpo é meu, você não pode. Você não pode. Tem razão, tá certo? O corpo é dela, mas e aí? Como é que eu quebro isso sem desrespeitar o limite dela, mas mostrando a autoridade que eu tenho e que ela tem que observar e respeitar também, né? Eu falo, eu também tenho limite, né? Quando ela vem até fisicamente, às vezes, muito afobada, eu tô com o pé, né, machucado, ela vem chegar perto da minha, limite, mamãe também tem limite. Mas eu acho que esse uso excessivo da palavra limite está me deixando um pouco desconfortável, porque eu não quero nem ir para lá, nem ir para cá. Sim, compreendi. Ela está trazendo, assim, né, uma outra dimensão que eu não falei nessa apresentação de hoje, que é o limite como um contexto de proteção de intimidade e de segredo, né? Então, até mais do que o que a gente usa aqui, que tem a ver com esse limite em relação ao corpo, ao que o outro não pode violar do meu corpo, que também tem a ver com a intimidade, né? Do espaço. Ela está também agora se apropriando dessa mesma expressão que ela sabe que funciona, provavelmente para poder estabelecer com você um lugar também de controle, de mando e de imposição, de autoafirmação. Então, sim, é verdade, exatamente como você falou, é verdade que o corpinho é dela, mas é verdade também e inquestionável e inegociável da relação de vocês que você é mãe dela e você tem que cuidar dela. Então, quando você vai dizer que precisa tomar banho e ela fala, não, porque o corpo é meu, o corpo é seu e quem cuida sou eu, como tua mãe. Ponto. Sim, por isso que eu digo que é simples, sabe? Que você não precisa ficar tão preocupado sobre em que lugar que ela vai pôr a palavra limite. No devido lugar, porque ela está usando de maneira indevida. E você vai recuperar a tua potência e não vai dar muita resposta a esse limite o tempo todo. Você vai contornar, você vai transpor mesmo, né, com ela, para que você recupere a sua autoridade. E é isso, a firmeza, e quando eu dou esses exemplos, às vezes eu mudo o tom de voz, vocês ficam, às vezes até me olham assim, falam, uau, ela fala firme também? Falo firme. E é só isso, mas quer dizer, não tem grito. Por isso que aqui, vocês já viveram aqui o período de adaptação, acolhimento, não tem grito, não precisa ter grito. Quando fala com esse tipo de firmeza, às vezes a criança fala, opa, é sério. Ela precisa compreender que a gente também fala sério. Porque a gente fala assim, amorosa, ai que delícia, ai que amor, nanana. E a hora que eu falo sério, é sério, eu tô falando sério. E aí não preciso
gritar muito, me exceder muito, temer a autoridade como se eu tivesse que ser autoritária. Que é uma outra coisa de a autoridade que vem com toda uma roupagem, o autoritarismo, né? Desculpa, que vem com toda uma roupagem assustadora, que vai levar a uma situação de medo à criança, né? Mas ainda assim, gente, a gente não pode esquecer que o medo também faz parte do respeito. O temor, né, é um elemento que compõe o respeito. E sabe por quê? Para eu não me alongar mais, para a gente ir concluindo, a criança tem em nós, ela sabe que nós somos maiores, que nós estamos numa situação de superioridade. Ponto. Ela sabe, ela vê, ela percebe, ela admira isso. Ela se inspira nessa nossa grandeza, tanto que ela quer disputar poder com a gente, porque ela quer estar. Porque o grande desejo da criança é crescer. Esse desejo, gente, é inegociável. Mais que agora, gente, quando igual a música que você gosta, Gabi, que você viu a gente cantando aqui com as crianças do 5, a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, a gente quer voltar do início. Mas o desejo real e oficial da criança é ficar grande, é ir para a próxima etapa, é transpor limite. E isso é saúde, é vida. Então, ela quer aquilo, ela quer, quase a gente vira um objeto de desejo, né? O nosso poder, a nossa superioridade. Então, ela admira. Ao mesmo tempo, ela sente raiva, porque a gente tem poder, controle, a gente determina coisas que ela não pode determinar. E é ambivalente assim, então ela admira um tantão e sente um tantão de raiva. E nessa ambivalência, ela sente medo de perder o nosso amor. E por isso que é tão perigoso quando a gente fica ocupando o lugar de retirada de amor da criança, sabe? É perigoso se a gente fica ali, porque aí ela já conhece esses lugares de medo de perder o nosso amor, a admiração toda que ela tem por nós, ao mesmo tempo, quem é esse adulto aí que manda em mim, que faz só as vontades dele, que não me deixa fazer o que eu quero? Eu tenho medo também, mas esse medo, na justa medida, é o que é necessário para que ela aprenda a respeitar. Porque se a gente ficar num lugar assim, ó, de horizontalidade junto com a criança e não ocuparmos o nosso lugar de superioridade, ela não conhece essa dimensão do respeito e da autoridade. Então, é preciso se apropriar desse lugar. E em outros tempos, em outras gerações, em outras épocas, ninguém precisava falar isso para pai e mãe. Pai e mãe já sabia. O que precisava dizer era assim, escuta seus filhos também. Não fica só no lugar de superioridade. Vem aqui, ó, aproxima um pouco, mas nunca saindo completamente desse lugar. Aí veio uma outra geração que fez assim, pronto, somos todos iguais, acabou, somos todos amigos dos filhos e pronto. E nós estamos na tarefa de falar, epa, pera, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Então, vamos aí nessa descoberta bonita que é da nossa função de cuidar e educar pelo amor à vida. Então, é isso, minha gente. Obrigada pela companhia gostosa. Vocês que estiveram aqui de câmeras abertas e quem teve também de câmeras fechadas e áudios ligados. Fico agradecida da companhia. Desculpem não terem visto a apresentação junto comigo, eu estava aqui toda envolvida pelas imagens e vocês não. Mas depois vocês viram, né? Obrigada, viu? Um beijo grande. Até!